Mulher negra tem entrada negada em sala VIP. 5 minutos depois, ela compra a companhia aérea e demite os funcionários em um aeroporto movimentado onde as aparências enganam. Uma mulher aparentemente comum entra em um mundo reservado para a elite, mas quando os funcionários de uma sala VIP exclusiva decidem que ela não pertence ao lugar, eles cometem o erro de uma vida inteira. Você adora histórias inspiradoras de resiliência e justiça. Não deixe de clicar no botão curtir, compartilhar este vídeo e se inscrever para receber mais contos incríveis. Seu apoio nos ajuda a compartilhar essas histórias impactantes com um número ainda maior de pessoas. Agora vamos ao que interessa. O aeroporto zumbia com sua sinfonia habitual de malas rolando, anúncios abafados e passos apressados. A bolsa de couro preto pendia levemente de seu pulso, um acessório perfeito para suas joias de ouro discretas. Ela respirou fundo, deixando que o leve aroma de café recém-preparado da cafeteria, próxima a ela, a envolvesse. Claire olhou para cima e seu sorriso se transformou em algo menos acolhedor. Bom dia, Natasha disse com um tom caloroso, mas profissional. Estou aqui para fazer o check-in na sala VIP, e passou sua passagem de primeira classe pelo balcão. Claire olhou para a passagem e depois de volta para Natasha. Houve uma pequena pausa, longa o suficiente para ser percebida pelo CTI, mas curta o suficiente para passar despercebida. Posso ver sua identificação? O tom de Claire foi cortado. Seus lábios mal se curvaram em um sorriso educado. Ao retirar sua identificação e colocá-la ao lado do bilhete, Clara inspecionou os documentos. Seus movimentos eram deliberados e lentos, como se estivesse procurando um motivo para negá-la. Natasha notou a leve curvatura do lábio de Clara, um gesto que poderia ser confundido com concentração, mas Natasha já havia visto isso antes. Claire voltou a olhar para cima e cruzou os braços. Desculpe-me, mas acho que houve um engano. Natasha levantou uma sobrancelha. Um engano. Essa sala é para membros VIP e passageiros de primeira classe. Claire respondeu com um tom cada vez mais condescendente. É altamente exclusiva. A expressão de Natasha não vacilou, mas ela se inclinou ligeiramente para a frente, com a voz firme. Acredito que minha passagem e meu status me qualificam para entrar. Natasha podia sentir o peso das escadas, mas se manteve firme. É incomum, Claire finalmente disse, forçando um sorriso apertado. Não costumamos ver passageiros como você neste salão. Apertando sua bagagem de mão, Natasha manteve o rosto calmo. Passageiros como eu? Ela repetiu, com a voz perigosamente suave. Antes que Claire pudesse responder, as portas foscas se abriram e um casal branco entrou. O homem usava um terno amarrotado e a mulher usava óculos escuros grandes e um rabo de cavalo bagunçado. Para eles, Natasha ficou ali, invisível, mas claramente óbvia em sua exclusão. O casal mal olhou para ela enquanto passavam, e suas risadas soaram quando as portas se fecharam atrás deles. Não posso deixá-la entrar. Natasha sentiu uma onda de humilhação tomar conta dela, mas a reprimiu, recusando-se a deixá-la transparecer. Ela olhou para os outros viajantes na fila, que rapidamente desviaram o olhar, fingindo não ter testemunhado a troca. E o documento de identidade, guardando-os de volta na bolsa com uma calma deliberada. Eu entendo, disse ela uniformemente. Sua voz não demonstrava nenhuma emoção, e ela se afastou, deixando CLA sorrir triunfante atrás dela. À distância, lembranças de outros olhares desdenhosos e tons paternalistas surgiram em sua mente. Essa não era a primeira vez que ela era julgada por sua aparência, mas ela esperava que o mundo tivesse mudado mais do que isso. Ela disse suavemente, preciso que você se mova rapidamente para finalizar o negócio, quero os papéis assinados dentro de 1 hora. A voz do outro lado respondeu afirmativamente, mas a expressão de Natasha permaneceu ilegível enquanto ela encerrava a ligação. Colocando o telefone de volta no bolso, ela endireitou a postura e olhou para trás, para as portas da Luz Frost atrás delas, e pôde ver CLA rindo com outro membro da equipe. Os saltos dos sapatos de Natasha bateram contra o piso de mármore polido do terminal enquanto ela se afastava da sala VIP. Cada passo era medido com propósito. Ela se viu perto de um canto tranquilo do aeroporto, longe das multidões agitadas e dos anúncios intermináveis. Natasha deixou a bagagem de mão descansar aos seus pés e juntou as mãos no colo, com os olhos fixos no horizonte. Seu telefone tocou. Uma vibração fraca que quebrou a quietude, tirando-o do bolso, ela viu o nome Elliot piscar na tela
e respondeu imediatamente. Natasha exalou lentamente, com o olhar ainda fixo nos aviões. Obrigada, Elliot. Eu cuidarei do resto a partir daqui. Elliot hesitou. Tem certeza de que não precisa de mim? Tenho certeza. Natasha interrompeu gentilmente. Essa parte é pessoal, entendeu? Ele disse que seu tom era respeitoso. Nos anos que levou para chegar até aqui, nas noites em claro, nas negociações intermináveis, nas batalhas travadas em salas onde, muitas vezes, ela era a única mulher, a única pessoa negra, a única subestimada, e ainda assim, aqui estava ela. Uma voz suave interrompeu seus pensamentos. Com licença, senhora. A mulher sentou-se com um suspiro de gratidão, ajeitando a bolsa no colo, viajando sozinha. Depois de um momento, ela perguntou. Sim, disse Natasha, oferecendo um sorriso educado. A mulher assentiu com conhecimento de causa. É bom ter um pouco de silêncio antes do caos do embarque, não é? Natasha pareceu sentir a distração de Natasha e não insistiu mais. Elas ficaram sentadas em um silêncio agradável por um tempo, com o barulho do terminal parecendo distante. Natasha apreciou a pausa, o momento de calma antes de voltar para a disputa. Quando Natasha finalmente se levantou, a senhora idosa olhou para cima com um sorriso. Ela não se apressou. O som de seus saltos contra o chão era constante e ecoava fracamente quando ela se aproximou do interior. CLA ainda estava na mesa conversando com outro funcionário. Sua risada flutuava pelo ar, leve e despreocupada, como se ela não tivesse ideia de que seu mundo estava prestes a mudar. Natasha parou bem perto da mesa, observando silenciosamente a postura de Cla, que estava relaxada e com uma linguagem corporal aberta, encostada no balcão, gesticulando animadamente enquanto contava alguma história para o colega. Natasha limpou a garganta suavemente, o som cortando o ar como uma faca. Tanto CLA quanto sua colega se viraram e seus sorrisos desapareceram instantaneamente. Oh, CLA, disse endireitando-se, sua voz carregava uma nota de surpresa, embora seus olhos cintilassem com algo mais frio. Você está de volta. Natasha se aproximou, seu comportamento calmo e inabalado. Sim, ela disse simplesmente. CLA olhou para a colega que rapidamente se desculpou e se afastou. A CLA olhou para a colega que rapidamente se desculpou e se afastou. A sala ficou mais silenciosa e o burburinho de conversas distantes agora estava silenciado. Como posso ajudá-la? A CLA estava tentando recuperar o controle da situação, mas o leve tremor em suas mãos denunciava seu nervosismo. Na verdade, Natasha começou com sua voz suave, mas firme. A presença deles comandava seus movimentos precisos. Eles pararam logo atrás de Natasha, parados como sentinelas. Os olhos de Claire se cruzaram entre eles e Natasha, e sua confusão se aprofundou. O que está acontecendo? Ela disse. Esta é uma cópia do contrato de compra e venda de 30 minutos atrás. Sou a proprietária majoritária desta companhia aérea. Claire olhou para a pasta e ficou com o rosto pálido, a boca aberta como se fosse falar, mas nenhuma palavra saiu. Precisamos discutir seu comportamento em relação aos passageiros. As mãos de Clara tremiam enquanto ela abria a pasta, examinando as páginas com olhos brancos. Quando ela olhou para cima, Natasha viu algo mudar em sua expressão. Não era apenas medo, era realização. Natasha manteve o olhar dela sem piscar pela primeira vez naquele dia. Natasha permaneceu perfeitamente imóvel, com o olhar inabalável. Seu comportamento calmo era enervante, comandando o espaço sem a necessidade de vozes altas ou dramatizações. Os dois homens de terno permaneceram silenciosamente atrás dela. Sua presença não foi mencionada, mas era inegável. Estou afirmando como um fato. A partir desta manhã, sou a proprietária majoritária desta companhia aérea, e com a propriedade, vem certos privilégios. A respiração de Claire acelerou, seu peito subindo e descendo visivelmente enquanto ela tentava processar a revelação. Como se fosse a única coisa que a mantivesse no chão. Deve haver algum engano. Claire gaguejou, balançando a cabeça. Não pode estar certo. Natasha deu um passo lento para a frente, o clique suave de seu calcanhar contra o chão, cortando o silêncio como um metrônomo. O único erro cometido hoje foi o tratamento dispensado a uma passageira que, segundo todos os padrões, se qualificava para o serviço que você deveria prestar. O rosto de Claire ficou vermelho intenso e seus olhos se voltaram para as portas fechadas da sala de espera, como se buscasse uma fuga.
mas Natasha ergueu a mão, silenciando-a. Deixe-me ser clara. Natasha continuou com a voz firme. Isso não se refere apenas a mim. Seu comportamento reflete mal neste salão, nesta companhia aérea e em todas as pessoas que trabalham aqui. Você não apenas falhou em suas obrigações, mas expôs esta empresa à responsabilidade por discriminação. Sussurrou as palavras com um tom pesado de descrença. Sim, Natasha disse com firmeza. Com efeito imediato, você está dispensada de suas funções. A segurança irá escoltá-la para fora das instalações. A colega de Claire, que estava observando do outro lado da sala, deu um passo involuntário para mais perto, com o rosto pálido e os olhos arregalados de choque. E Claire? Não, ela gaguejou encolhendo-se. Natasha fez um pequeno aceno com a cabeça, satisfeita. Então, sugiro que você retorne às suas funções e garanta que os demais convidados deste salão sejam devidamente atendidos. Claire, enquanto isso, permaneceu imóvel no local, com um rosto que era uma mistura de indignação e pânico. Isso não é justo, ela murmurou, balançando a cabeça. Eu trabalho aqui há anos e não quis dizer nada com isso. Você acha que isso é um exagero negar a um passageiro a entrada em um serviço pelo qual ele pagou, humilhá-lo em público e fazer comentários depreciativos? Não é apenas um mau julgamento, é inaceitável. Os olhos de Claire se encheram de lágrimas, embora não estivesse claro se eram de remorso ou medo. Por remorso ou medo, não estava claro. Por favor, ela sussurrou com a voz trêmula. Eu preciso desse emprego. Natasha a estudou por um longo momento. Seu rosto era ilegível, e cada passageiro que passa por essas portas precisa ser tratado com dignidade e respeito, ela disse. Incapaz de proporcionar isso, quando Natasha se virou para sair, a voz de classe elevou atrás dela, desesperada e suplicante. Isso não é apenas sobre mim, disse Natasha, sua voz suave, mas ressonante. É sobre todas as pessoas que já foram descartadas, subestimadas ou que se sentiram como se não pertencessem a um lugar. As ações têm consequências, CLA, e hoje você está enfrentando as suas. Natasha voltou sua atenção para o restante da equipe. A sala estava silenciosa, o ar estava carregado de tensão, e Natasha disse: considere isso como um alerta, dirigindo-se diretamente a eles. Esta companhia aérea está sob nova direção, e com isso surgem novos padrões. Não haverá tolerância para discriminação, desrespeito ou nada menos que excelência. Ao sair da sala de espera, Natasha sentiu o peso do encontro ser retirado de seus ombros. O terminal estava mais movimentado do que nunca, mas dessa vez, ela o atravessou com um senso renovado de propósito. Para Natasha, essa não foi apenas uma vitória. Foi um passo em direção a algo maior. Um lembrete de que o poder exercido com sabedoria poderia criar mudanças não apenas para ela, mas para todos que viessem depois dela. Era apenas o começo. O sol pairava baixo no céu, lançando um tom dourado e quente sobre o terminal do aeroporto. Natasha dirigiu-se a um canto tranquilo com vista para a pista de decolagem. Ela queria um momento de solidão, uma chance de processar tudo o que havia acontecido. Os eventos da última hora ainda permaneciam em sua mente. As mãos trêmulas de Claire, os rostos chocados da equipe do lounge e a satisfação de se levantar não apenas por si mesma, mas por algo maior. Os dedos de Natasha percorreram a borda do telefone e seus pensamentos giraram em torno do fato de que a propriedade da companhia aérea não era apenas uma ação de poder, era uma responsabilidade. Seu telefone tocou suavemente, interrompendo sua linha de pensamento. Ela olhou para a tela e viu outra mensagem de Elliot, tudo pronto no meu lado. O RH começou a analisar a equipe. Devo prosseguir com a declaração à mídia? Primeiro, ela enviou a mensagem e se inclinou para trás, olhando para a pista de decolagem, onde um avião se preparava para decolar. E observando o avião subir ao céu, a mente de Natasha voltou à sua infância. Motores enquanto ela se sentava na varanda de sua avó. Sua avó, uma mulher ferozmente independente, com rugas profundas gravadas por anos de trabalho árduo, sempre lhe dizia para nunca deixar que ninguém dissesse qual era o seu lugar. Sonhando com o dia em que poderia embarcar em uma. Mas não era fácil perseguir sonhos quando o dinheiro era escasso e as oportunidades eram poucas. Empregos de meio período, ela finalmente pegou seu primeiro voo. A lembrança era vívida ao entrar no avião. O zumbido da cabine, a emoção de estar no ar, mas mesmo assim ela sentiu o peso do julgamento. Foi sutil, quase imperceptível para qualquer outra pessoa, mas isso permaneceu com Natásia. Não mais, pensou ela,
com o maxilar apertado. Agora estou em posição de mudar as coisas para sempre. O telefone tocou novamente, trazendo-a de volta ao presente. Dessa vez, o identificador de chamadas trouxe um sorriso ao seu rosto. Era Diane, sua amiga mais íntima e confidente, que esteve ao seu lado em todos os grandes marcos. Foi um dia agitado. Oh, eu sei, Diane, respondeu Elliot, que me ligou mais cedo e disse que você estava no modo chefe no aeroporto. Gostaria de ter visto a cara deles quando você deu a notícia. Natasha sorriu, mas balançou a cabeça. Você sempre teve uma maneira de transformar momentos como esse em lições. Diane disse que a admiração era clara em seu tom, mas não se esqueça de comemorar os ventos. Natasha, isso é enorme. O sorriso de Natasha se suavizou. Você está certa. Vou comemorar quando o trabalho estiver concluído. Há muito o que consertar. Políticas de Diane e reestruturação do treinamento vai levar tempo. E se alguém pode fazer isso, é você. Diane disse com firmeza. Mas prometa-me que você vai, pelo menos, se permitir desfrutar isso por um minuto. Vá sentar-se em seu lounge, tomar uma taça de champanhe e absorver tudo isso. Natasha riu. O som aliviou o peso em seus ombros. Talvez eu faça isso. Quando Natasha encerrou a ligação, um dos homens de terno, Robert, o atual CEO da companhia aérea, aproximou-se dela com uma expressão profissional, mas com um toque de nervosismo. Ele se acomodou na cadeira em frente a ela. Suas mãos estavam bem apertadas em seu colo. Em primeiro lugar, gostaria de agradecê-lo por ter lidado com a situação anteriormente com tanta elegância. Já instruiu o RH a começar a revisar os protocolos da equipe da sala de espera. E Natasha ergueu a mão, interrompendo-o no meio da frase. Não se trata apenas de protocolos, Robert. Trata-se de cultura. Mudar as regras não terá importância se as atitudes por trás delas continuarem as mesmas. Robert assentiu rapidamente com a cabeça. Eu entendo e vou garantir que os programas de treinamento sejam atualizados para abordar essas questões. Preconceito implícito, atendimento ao cliente, tudo. Ótimo, disse Natasha. Mas só o treinamento não resolverá o problema. Quero avaliações regulares do comportamento da equipe, relatórios anônimos de feedback dos passageiros e um canal claro para que as reclamações sejam encaminhadas diretamente à liderança. Considere isso feito, disse Robert, com a voz firme, mas a postura ainda tensa. Natasha o estudou por um momento. Diga-me uma coisa, Robert. Com que frequência você passa algum tempo em campo observando como seus funcionários interagem com os passageiros? Robert hesitou, com os olhos voltados para o chão. Não com a frequência que eu deveria, ele admitiu. Isso vai mudar agora, disse Natasha com firmeza. Liderança não é estar sentado em uma sala de reuniões. É entender o que acontece em campo. Se você vai continuar como CEO, preciso saber se você está comprometido com isso. Robert se endireitou, com um brilho de determinação em seus olhos. Tem minha palavra, Sr. Arida Bennett. Quando Robert saiu, Natasha se recostou na cadeira e seu olhar voltou para a janela. O sol começou a se pôr abaixo do horizonte, pintando o céu em tons de laranja e rosa. Pela primeira vez naquele dia, ela se permitiu um momento de orgulho silencioso. Ela havia se distanciado tanto da garotinha na varanda da casa da avó que sonhava com aviões, mas também sabia que isso era apenas o começo. Com uma respiração profunda, Natasha se levantou, com os ombros eretos e passos confiantes. O trabalho à frente seria desafiador, mas ela estava pronta. Não se tratava apenas de administrar uma companhia aérea, mas de criar um espaço onde todos pertenciam. Enquanto caminhava em direção ao lounge, seu lounge, Natasha se permitiu um pequeno sorriso. Diane estava certa. Era hora de comemorar, mesmo que apenas por um momento. O brilho quente da iluminação interna do lounge se espalhava suavemente pelo piso polido. Quando Natasha se aproximou novamente das portas de vidro fosco, desta vez, no entanto, a caminhada foi diferente. Seus passos anteriores tinham sido medidos, deliberados, cheios de determinação e propósito. Agora, quando ela se aproximava da entrada da sala VIP, havia uma satisfação silenciosa em seu passo, uma sensação de pertencimento que não podia ser questionada, negada ou descartada. A porta se abriu com um silvo fraco, revelando uma sala que agora estava estranhamente silenciosa. O tilintar dos copos, as conversas silenciosas e as ocasionais explosões de riso que enchiam o espaço anteriormente haviam desaparecido, substituídos por uma tensão palpável. Os funcionários se moviam com cautela,
com os rostos marcados pelo nervosismo, enquanto se ocupavam atrás do balcão ou atendiam os clientes. Natasha entrou, com sua presença imponente sem a necessidade de palavras. Ela parou-te um pouco além da soleira da porta e seus olhos percorreram a sala. Embora muitos clientes fingissem não notá-la, seus olhares de lado revelavam sua curiosidade. Os funcionários, no entanto, não conseguiam evitar seu olhar. A atenção de Natasha foi imediatamente atraída para uma jovem que estava atrás do balcão da recepção. Ao contrário de Claire, essa funcionária parecia genuinamente nervosa, com as mãos inquietas enquanto ajustava a placa de identificação no balcão. Era Emily. Natasha se aproximou da mesa lentamente, dando a Emily tempo suficiente para se firmar. "Boa noite", começou Natasha, com a voz calma, mas firme. Emily se endireitou imediatamente, com os olhos arregalados. "Boa noite, senhora. Bem-vinda à sala VIP. Posso ver seu ingresso?" E ela parou abruptamente, reconhecendo Natasha. Suas bochechas coraram e ela gaguejou. "Oh, desculpe-me, não sabia que era você." Natasha levantou uma sobrancelha, não de forma indelicada. "Está tudo bem, Emily. Agradeço a atenção. Por favor, continue como faria normalmente." Emily hesitou, mas assentiu, com as mãos tremendo levemente, enquanto pegava o bilhete de Natasha e o escaneava. Natasha esperou pacientemente, observando os movimentos da jovem. Embora nervosa, as ações de Emily eram respeitosas e profissionais. Quando o processo foi concluído, Emily devolveu o bilhete e disse: "Bem-vinda ao lounge, senhorita Bennett. Informe-nos se houver algo que possamos fazer para tornar sua experiência mais confortável." "Obrigada, Emily", Natasha respondeu com um pequeno aceno de cabeça. "E não se preocupe, você está indo muito bem." A garantia trouxe um lampejo de alívio ao rosto de Emily, e Natasha passou pela escrivaninha, com os saltos dos sapatos batendo suavemente no chão. Dentro da sala de espera, Natasha escolheu um assento perto de uma janela de canto, longe do centro das atenções. Ela colocou sua bagagem de mão ordenadamente ao seu lado e se recostou na cadeira de couro macio, deixando-se relaxar pela primeira vez naquele dia. Um garçom se aproximou dela hesitante, carregando uma bandeja de prata com uma taça de champanhe. "Com os cumprimentos da casa, senhora", disse ele, com uma voz educada, mas suave. Natasha aceitou a taça com um leve sorriso, observando enquanto o garçom se afastava apressadamente. Ela girou o champanhe gentilmente, observando as bolhas subirem à superfície. O gesto parecia simbólico, pequenos momentos de comemoração em meio a uma transformação maior. Enquanto tomava a bebida crocante e efervescente, a mente de Natasha começou a vagar. Ela pensou no lounge, em seu design elegante e na exclusividade que ele representava. Na superfície, tudo parecia polido e imaculado, mas por baixo havia uma cultura que precisava ser reformulada. Seu olhar se voltou para os outros hóspedes, uma mistura de viajantes a negócios e turistas abastados. A maioria deles evitava o contato visual, pois a curiosidade anterior havia sido substituída por um desconforto silencioso. Natasha podia sentir o peso de suas perguntas não feitas. Quem é ela? Por que está aqui? E o que planeja fazer? Ela deixou as perguntas pairarem no ar, sem se incomodar. A mudança não veio sem desconforto. Poucos minutos depois, Emily se aproximou cautelosamente, com as mãos cruzadas nervosamente à sua frente. "Senhorita Bennett, posso falar com a senhora por um momento?" Natasha ergueu o olhar, fazendo sinal para que Emily se sentasse na cadeira à sua frente. "Claro, o que está pensando?" Emily hesitou, com os olhos voltados para os outros membros da equipe que estavam cuidadosamente evitando a interação. "Eu só queria dizer que sei o que aconteceu mais cedo, e parei." Sua voz vacilou. Natasha inclinou a cabeça, com uma expressão gentil, mas curiosa. "Continue." Emily respirou fundo. "Eu só quero que você saiba que nem todos nós somos como ela", disse ela calmamente, referindo-se a Claire sem mencionar seu nome. "Alguns de nós estão tentando fazer a coisa certa, tratar as pessoas da maneira que elas merecem ser tratadas. Não quero que você pense que somos todos assim." Natasha estudou a jovem por um momento. Suas palavras foram atenciosas. "Obrigada por compartilhar isso, Emily. Vejo que você se preocupa com seu trabalho e com a maneira como trata os outros. Isso é importante." Emily assentiu com a cabeça, sentindo um alívio no rosto. "Eu me importo e acho incrível o que você está fazendo, tomando uma atitude como essa. Isso dá a pessoas como eu a esperança de que as coisas podem melhorar." Natasha sorriu suavemente. "Podem, Emily.
Mas é preciso mais do que uma pessoa. É preciso uma equipe, um compromisso compartilhado para fazer melhor. Espero que você faça parte dessa equipe. Os olhos de Emily se iluminaram. Farei, senhora, prometo. Enquanto Emily se afastava, Natasha sentiu um renovado senso de propósito. Conversas como aquela, silenciosas, mas significativas, eram a base de uma mudança duradoura. Ela não precisava de grandes gestos ou espetáculos públicos para causar um impacto. O importante era definir o tom, uma interação de cada vez. Natasha terminou seu champanhe e se levantou, recolhendo seus pertences. Antes de sair, ela se aproximou da recepção uma última vez. Emily, disse ela, com a voz firme, mas calorosa. Voltarei amanhã. Quero me reunir com toda a equipe do lounge para discutir o que vem a seguir. Certifique-se de que todos estejam informados. Emily assentiu rapidamente com a cabeça. Sua expressão era uma mistura de nervosismo e entusiasmo. É claro, senhorita Bennet, eu os informarei. Natasha sorriu. Muito bem. E Emily, continue com o bom trabalho. A jovem sorriu, ficando um pouco mais alta enquanto Natasha se afastava. Ao sair da sala de espera e entrar no terminal movimentado, Natasha teve uma sensação de calma que não experimentava há anos. O caminho à frente não seria fácil, mas ela estava pronta para percorrê-lo. Olhando para a pista uma última vez, antes de se dirigir ao seu portão de embarque, Natasha se permitiu um pequeno sorriso. Não se tratava apenas de ser proprietária de uma companhia aérea ou de provar um ponto de vista, mas de redefinir o que espaços como esse poderiam ser, não apenas para ela, mas para todos. Com esse pensamento, ela seguiu em frente, dando passos firmes e determinados, pronta para os desafios que a aguardavam. Na manhã seguinte, a luz do sol entrava pelas amplas janelas de vidro do terminal do aeroporto, banhando tudo em um suave brilho dourado. A sala VIP permanecia quieta e silenciosa, com suas portas foscas protegendo a sala como sentinelas. Lá dentro, os funcionários se reuniam nervosamente, trocando sussurros enquanto ajustavam seus uniformes e alisavam rugas inexistentes. A tensão no ar era quase palpável. Natasha chegou exatamente às 9 horas da manhã, com os saltos altos batendo no piso de mármore ao se aproximar. Ela tinha o mesmo ar de calma e confiança que tinha no dia anterior, mas agora sua presença parecia ainda mais imponente. Vestida com uma blusa branca e calça azul marinho sob medida, ela exalava autoridade sem arrogância. A porta se abriu quando ela entrou e todas as conversas cessaram. Todos os olhares se voltaram para ela. Natasha observou a sala com um olhar rápido, mas perspicaz, notando as expressões de curiosidade, inquietação e, em alguns casos, medo absoluto. Bom dia, disse ela com a voz clara e calma. Agradeço por todos terem vindo mais cedo para esta reunião. Seu tom não era áspero nem exigente, mas carregava um peso implícito. A equipe sabia que essa não seria apenas mais uma reunião de rotina. Natasha fez um gesto para as cadeiras espalhadas pelo salão. Por favor, sentem-se, disse ela, com a voz firme. Os funcionários hesitaram, sem saber se deveriam segui-la ou permanecer de pé. Emily, sentada na recepção, foi a primeira a se mover, puxando rapidamente uma cadeira e sentando-se com as costas retas. Os outros seguiram o exemplo, com movimentos hesitantes. Quando todos estavam sentados, Natasha permaneceu em pé, com a postura relaxada, mas firme. Ela colocou as mãos à sua frente e parou um momento para deixar o silêncio se instalar. Sei que muitos de vocês estão se perguntando por que estamos aqui, ela começou, seus olhos percorrendo a sala, e falarei sobre isso em breve. Mas, primeiro, quero começar dizendo o seguinte. O que aconteceu ontem não é algo que eu leve a sério. Não se tratava apenas de eu ter minha entrada negada neste lounge, mas da cultura que observei aqui, das suposições que foram feitas e da maneira como essas suposições afetam não apenas a mim, mas a todos os passageiros que passam por essas portas. Uma onda de desconforto percorreu a sala. Alguns membros da equipe se remexeram em seus assentos, com os olhos voltados para o chão. Não estou aqui para destacar ninguém, continuou Natasha. Sua voz firme, mas não acusatória. Mas estou aqui para deixar uma coisa bem clara. Esta sala de espera e esta companhia aérea como um todo não tolerarão mais discriminação, desrespeito ou tratamento inadequado de qualquer tipo. Suas palavras pairavam no ar como um desafio, e ela deixou o silêncio se estender por tempo suficiente para causar impacto. Natasha se aproximou do grupo e seu tom se suavizou um pouco. Sei que a mudança não é fácil.
Sei que muitos de vocês podem estar se sentindo desconfortáveis neste momento, imaginando o que isso significa para vocês e suas funções aqui. Portanto, deixem-me ser transparente. Meu objetivo não é punir. Meu objetivo é criar um ambiente em que todos, funcionários e passageiros, se sintam valorizados e respeitados. Ela fez uma pausa, dando-lhes tempo para absorver suas palavras. Mas para fazer isso, preciso do seu comprometimento. Isso não é algo que eu possa fazer sozinha. Emily levantou a mão hesitantemente, seu rosto era uma mistura de nervosismo e determinação. Natasha acenou com a cabeça para que ela falasse. Eu só queria dizer que acho que isso é uma coisa boa, disse Emily, com a voz um pouco trêmula. Às vezes parece que devemos apenas seguir as ordens e não questionar nada, mesmo quando algo parece errado. É revigorante ouvir alguém falar sobre como melhorar as coisas para todos. Natasha sorriu calorosamente. Obrigada, Emily. Sua honestidade é muito apreciada, e você tem toda a razão. A criação de uma cultura de respeito começa com a capacitação das pessoas para que se manifestem quando virem algo que não esteja alinhado com nossos valores. Seu olhar se voltou para o grupo. É por isso que uma das primeiras mudanças que estou implementando é um sistema de feedback. Ele permitirá que tanto a equipe quanto os passageiros relatem problemas, seja sobre maus tratos, práticas injustas ou até mesmo sugestões de melhoria. Todos os relatos serão levados a sério e analisados pela liderança. Não será mais possível varrer as coisas para debaixo do tapete. Alguns membros da equipe acenaram com a cabeça. Suas expressões se suavizaram. Natasha podia ver o início da confiança se formando, embora soubesse que ainda havia trabalho a ser feito. Natasha deu um passo para perto da equipe, sua voz se tornou mais coloquial. Quero compartilhar algo com todos vocês, disse ela. Quando eu cresci, não vim de uma família rica ou privilegiada. Minha avó me criou e me ensinou o valor do trabalho árduo, da bondade e da integridade. Mas mesmo quando alcancei o sucesso, muitas vezes me deparei com suposições sobre quem eu era, ou, mais importante, sobre quem as pessoas achavam que eu não era. Ela fez uma pausa, deixando que suas palavras fossem absorvidas. Já estive no seu lugar, trabalhando duro, seguindo as regras, tentando fazer o melhor que podia em um ambiente que nem sempre facilitava as coisas. É por isso que estou aqui hoje, não apenas como proprietária desta companhia aérea, mas como alguém que entende o quanto você se orgulha de seu trabalho. Suas palavras pareceram repercutir. Alguns membros da equipe trocaram olhares, seus ombros relaxaram um pouco. Natasha se endireitou. Seu tom se tornou mais resoluto. Dito isso, o orgulho pelo seu trabalho também deve vir acompanhado de responsabilidade. Daqui para frente, haverá sessões de treinamento obrigatórias para todos os membros da equipe deste salão. Treinamento que se concentra na sensibilidade cultural, conscientização sobre preconceitos e excelência no atendimento ao cliente. Isso não é opcional e não é apenas uma caixa a ser marcada. É um investimento em você, nesta companhia aérea e nos passageiros que atendemos. Ela olhou para os olhos de cada membro da equipe, um de cada vez. Quero deixar claro que não se trata de punição ou atribuição de culpa. Trata-se de construir uma base da qual todos possamos nos orgulhar. Mas também quero deixar claro, aqueles que decidirem não se alinhar a esses valores não terão mais lugar aqui. Suas palavras foram firmes, mas sua expressão permaneceu compassiva. Quando a reunião estava chegando ao fim, Natasha se dirigiu à sala uma última vez. A mudança não acontece da noite para o dia. E não espero perfeição. Mas o que eu espero é esforço, honestidade e vontade de crescer. Se pudermos nos comprometer com isso, realmente acredito que podemos criar algo extraordinário. Ela olhou em volta da sala, percebendo como a tensão havia diminuído. Ainda havia perguntas em seus olhos, mas também havia algo mais. Esperança. Obrigada a todos por seu tempo, disse Natasha com a voz firme. Este é apenas o começo, mas estou ansiosa para trabalhar com cada um de vocês para fazer deste lounge e desta linha aérea algo de que todos possamos nos orgulhar. Quando ela se virou para sair, Emily se levantou, com uma voz clara e firme. Obrigada, senhorita Bennett. Os outros membros da equipe concordaram com a cabeça, murmurando seus agradecimentos. Natasha sorriu. Foi uma pequena vitória, mas importante. A mudança havia começado. As semanas que se seguiram à reunião de Natasha com a equipe do salão foram um turbilhão de atividades.
A presença do novo proprietário se espalhou pela companhia aérea, desde as luxuosas salas VIP até a barulhenta pista de pouso. Natasha passou longas horas revisando políticas, reunindo-se com funcionários e implementando cuidadosamente as mudanças que havia imaginado. Para muitos, seu estilo de liderança foi um ajuste. Natasha não se contentava em sentar em seu escritório e delegar. Ela estava sempre em campo, ouvindo as preocupações dos funcionários, perguntando aos passageiros sobre suas experiências e garantindo que cada canto da companhia aérea refletisse seu compromisso com a excelência e a inclusão. Mas nem todos se adaptaram rapidamente. Havia resistência em alguns cantos, resmungos de funcionários que não estavam dispostos a aceitar a mudança, resistência sutil de gerentes de nível médio que se apegavam a práticas ultrapassadas. Natasha enfrentou cada desafio com a mesma determinação calma que havia demonstrado na sala de espera. Certa manhã, Robert, o CEO da companhia aérea, aproximou-se de Natasha em seu escritório, segurando uma pilha de relatórios. Seu rosto estava cheio de preocupação. "Estamos vendo algumas reações contrárias da equipe", admitiu ele, colocando os relatórios na mesa dela. "Alguns estão alegando que os novos programas de treinamento são muito exigentes e alguns funcionários seniores até ameaçaram se demitir." Natasha se recostou em sua cadeira com os dedos cruzados. "Mudanças nunca são fáceis, Robert, mas isso não significa que devemos abandonar nossos princípios." Robert hesitou. "E se isso afetar o moral, ou pior ainda, o nosso resultado final?" Natasha olhou para ele com a voz firme. "O moral não se constrói deixando passar o mau comportamento. E quanto ao resultado final, respeito, excelência e inclusão não são apenas escolhas éticas, são bons negócios. Os passageiros percebem quando são bem tratados. A lealdade vem da confiança." Robert assentiu lentamente com a cabeça. "Entendi." Nos meses seguintes, a visão de Natasha começou a se enraizar. Os funcionários que inicialmente resistiram às mudanças ficaram impressionados com os resultados. Os programas de treinamento não tratavam apenas de sensibilidade cultural, mas também se concentravam no crescimento profissional, dando à equipe as ferramentas para se destacar em suas funções. Emily, a recepcionista nervosa que Natasha havia encontrado pela primeira vez, floresceu com o novo sistema. Sua confiança aumentou e ela logo foi promovida a uma função de supervisão, supervisionando o mesmo salão onde Natasha havia enfrentado discriminação. "Eu não teria chegado até aqui sem você", disse Emily a Natasha durante um encontro casual no terminal. "Você chegou até aqui porque mereceu", respondeu Natasha com um sorriso. Os passageiros também começaram a notar a diferença. A atmosfera do lounge deixou de ser exclusiva e passou a ser calorosa e profissional. As reclamações sobre o comportamento da equipe diminuíram, sendo substituídas por críticas elogiosas. Em uma tarde, Natasha estava visitando a sala VIP quando viu uma figura familiar perto do balcão. Claire. A reação inicial de Natasha foi de surpresa. Claire estava vestida com roupas civis, parada desajeitadamente no balcão da recepção, enquanto Emily falava com ela em um tom profissional, mais distante. Curiosa, Natasha se aproximou. "Senhorita Bennet", disse Claire, com a voz tingida de nervosismo. "Não esperava vê-la aqui." Natasha a encarou com calma. "Claire, o que há atrás de volta à sala de estar?" Claire hesitou. Seu olhar caiu para o chão. "Eu queria me desculpar pela forma como a tratei naquele dia." Natasha cruzou os braços esperando. Claire continuou, com a voz vacilante. "Eu estava errada. Fiz suposições sobre você, sobre seu lugar aqui. Perder meu emprego me forçou a olhar para mim mesma e para a maneira como eu tratava os outros. Sei que não posso desfazer o que fiz, mas queria dizer que sinto muito." Natasha a estudou por um momento, considerando a sinceridade em sua voz. "O crescimento começa com o reconhecimento", disse ela finalmente. "O que você faz com esse reconhecimento depende de você." Claire assentiu com a cabeça. Sua expressão era uma mistura de alívio e gratidão. "Obrigada", disse ela em voz baixa antes de sair da sala de estar. No final do primeiro ano de Natasha como proprietária, a companhia aérea estava prosperando. A receita havia aumentado à medida que mais passageiros elogiavam o serviço e a cultura aprimorados. Os índices de satisfação dos funcionários aumentaram, refletindo o sucesso das mudanças de Natasha. Certa noite, durante um evento anual da empresa, Natasha estava diante de uma sala cheia de funcionários de todos os níveis da companhia aérea. Ela olhou para a multidão diversificada
vendo rostos cheios de orgulho, esperança e determinação. Quando assumi o controle desta companhia aérea, começou Natasha, sua voz ressoando pela sala. Eu não queria apenas administrar um negócio. Eu queria criar algo significativo, algo que refletisse os valores pelos quais todos nós deveríamos nos esforçar: respeito, integridade e excelência. Ela fez uma pausa, deixando que suas palavras fossem absorvidas. Este sucesso não é só meu. Ele pertence a cada um de vocês que acreditou na visão, que optou por abraçar a mudança e que trabalhou para fazer desta companhia aérea um lugar do qual todos podemos nos orgulhar. A sala explodiu em aplausos, mas Natasha levantou a mão para acalmá-los. Nosso trabalho ainda não está concluído, disse ela. Mas se continuarmos a avançar juntos, não há limite para o que podemos alcançar. E assim, um único momento de preconceito se transformou em uma poderosa história de transformação. Natasha não mudou apenas a companhia aérea. Ela provou que a dignidade e o respeito podem redefinir tudo. Se essa história o inspirou, não deixe de clicar no botão de inscrição para receber mais histórias que desafiam, capacitam e cativam. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar suas ideias abaixo. Obrigado por assistir e nos vemos na próxima história.